Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? A tia tá morrendo de saudade de vocês, tá bom? E em breve nós estaremos juntos aí na nossa escola, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar ciências. Nós vamos estar estudando conteúdos do segundo bimestre da disciplina de ciências. Bom, para isso, eu peço que vocês peguem o livro Eu Gosto de Vocês e abram na página 355, na lição 3, tá bom? Pegaram o livro, abriram, nós dois vamos estar estudando cultivando o solo, tá? Então, esse vai ser a nossa atividade de hoje, cultivando o solo, na página 355. Vamos lá. A Terra, o planeta Terra, tem uma camada sólida formada por rocha e solo, tá? Essa camada recebe o nome de litosfera. Lembra da litosfera que nós estudamos no bimestre passado? Então, a litosfera é o que? É a camada sólida e extrema da superfície da Terra, tá? Ela é formada por rocha e pelo solo, tá? Recebendo o nome de litosfera. A parte superficial da litosfera é chamada de crosta terrestre. Então, a parte superficial lá da litosfera ela é chamada de crosta terrestre, tá? A crosta terrestre ela é habitada por seres vivos, tá? Nós, os animais, as plantas, tá? É que compõem a crosta terrestre, tá? Na crosta terrestre também é possível fazer plantações, tá? É possível fazer vários tipos de plantações, tá bom? Dando continuidade, a gente vai falar agora como é formado o solo. O solo é formado por vários tipos de rochas, tá bom? Então, são vários tipos de rocha que formam o solo, tá? Com o passar do tempo, com a ação da chuva, do vento, do sol, tá? Essa rocha, ela vai se fragmentando, ou seja, ela vai se tornando menor, tá? Ela é dividida em pedaços menores, devido à ação lá do sol, da chuva, ela se fragmenta em partes menores, tá bom? O solo ele também é classificado de 3 formas, tá? Nós temos o solo arenoso, nós temos o solo argiloso e nós temos o solo umífero, tá bom? Vamos estudar cada um deles. Primeiro lá, o solo arenoso, formado principalmente por areia. Por não segurarem a água da chuva, são solos secos. Então, ó, esse aqui é um solo arenoso, tá? Formado principalmente por areia. Aqui a areia, ó. Tá vendo? Ó. Então, aqui é o arenoso, tá bom? Formado por areia. Depois, nós temos o solo, lá na página 356, argiloso, formado principalmente por argilas. Não deixam a água passar com facilidade. São solos barrentos, tá? Ó, essa aqui é a argila, tá? Então, o solo argiloso é formado principalmente por isso daqui, pela argila, tá? Observem a cor, é um solo mais avermelhado, a cor dele é mais avermelhada, tá? Ao misturar com a água, ele fica um solo barrento, tá bom? Um solo de barro, tá? Então, esse aqui é o solo argiloso. E nós temos, por último, o solo umífero, tá? Formado principalmente por humus. São solos escuros e ótimos para a agricultura. Ó, esse aqui é o solo umífero, tá? Observem a cor dele. É uma cor mais escura, tá? Ó, e é um solo muito bom para a agricultura, porque ele é rico em humus,
tá bom? Então, o melhor solo para o cultivo é o umífero, tá bom? Então, o solo ele pode ser arenoso, argiloso ou umífero, tá bom? Solos férteis. A primeira camada do solo é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil, tá? Rica em humus, tá? Tem detritos orgânicos, detritos de restos de animais, de vegetais. Então, tornam o solo muito rico, tá? E cheio de nutrientes. São chamados de solos férteis, porque são solos mais apropriados para a agricultura, que é o que? Atividade de plantar e colher. Então, é um tipo de solo mais apropriado para fazer plantações, tá bom? Na agricultura, são usados procedimentos importantes para cultivar o solo, ou seja, para cuidar do solo, tá? Então, na agricultura, a gente utiliza alguns procedimentos para o cuidado desse solo. Vamos ver cada um deles. Primeiro é a irrigação. Molha o solo seco por meio de tubos e canais. Então, a irrigação, ele vai o quê? Ele vai molhar aquele solo que é muito seco, tá? Tem alguns lugares que não correm chuvas com facilidade. São lugares que é muito seco, quase não tem chuva. Então, para fazer a agricultura, os agricultores acabam o quê? Molhando aquele solo, tá? É chamado de irrigação. Drenagem. Retira o excesso de água dos terrenos muito úmidos, tá? Então, na drenagem, vai fazer o quê? Vai retirar um pouco de água daquele solo que ele é muito úmido, tá? Então, vai retirar um pouco da água, tá? Eles podem fazer isso, por exemplo, fazendo plantações de algumas plantas que retêm muita água, tá? Que bebem muita água, como, por exemplo, o eucalipto e o girassol. São plantas que bebem muita água. Então, fazendo a plantação dessas plantas no solo, e vai fazer com que essas plantas drenem um pouco da água daquele solo, tá bom? Temos também a adubação. Enriquece os solos pobres em nutrientes com a utilização de adubos naturais, humus e enxerto, tá? Esterco. Então, esse aqui é a adubação. A adubação, ele vai o quê? Ele vai tornar aquele solo que é muito pobre de nutrientes um solo mais rico, mais apropriado para a agricultura. Como? Através do humus e do esterco, tá bom? Uma forma de esterco são as fezes de boi e de vaca, tá? Aquelas fezes do boi e da vaca, quando ficam secos, a gente mistura no solo seco, acaba enriquecendo aquele solo, tornando aquele solo mais rico, tá? Em nutrientes, mais apropriado para a agricultura. E temos a aragem. A aragem revolve a terra, ou seja, ela mexe a terra, tá? Para facilitar a circulação do ar, tá bom? Então, nós temos aí procedimentos da agricultura: drenagem, irrigação, adubação e a aragem, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos lá que agora nós vamos estar fazendo a experiência da página 357, tá bom? Olha só, o que Chamonix fez? Chamonix pegou uma garrafa PET, cortou ao meio, tá? Ó, assim. Eu aqui coloquei a areia e aqui embaixo, na boquinha da garrafa, coloquei um pouco de algodão, tá? Então, primeira experiência eu vou fazer com solo arenoso, tá? O que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar água nesse solo, tá? Ó, eu coloquei água, ó. Observem aí na casa de vocês que a água ela rompe com bastante facilidade pelo solo arenoso. Ó, é um solo então bem permeável,
tá? A água ela consegue romper com bastante facilidade, tá? Ó. Agora eu vou pegar e vou fazer experiência no solo argiloso, tá? Que é o solo do argila, tá bom? Vou fazer experiência agora no solo argiloso. Ó, aqui eu tenho argila, tá? É aquele solo mais vermelhado, tá? Fiz a mesma coisa que a areia, tá? Peguei a garrafa PET, cortei ao meio, coloquei um pouco do algodão embaixo. Ó, eu agora vou colocar água no solo argiloso. Ó. A água, ela tem um pouco mais de dificuldade de passar do que o areia, tá? Ó. Olha como tem bastante água aqui ainda, ó. Então, não é um solo muito permeável, tem mais dificuldade de passar, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o solo umífero, tá? É aquele solo que tem a terra escura, tá? Ó, aquele solo próprio para a plantação, solo umífero. Ó, colocar água, ó. Ó, o solo, tá mais um pouquinho, ó. Observem aqui que a água tá passando. Não passa com tanta facilidade como o solo arenoso, mas também tem facilidade em passar, ó. Observe que a terra vai sugando um pouco a água, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui se você pegar o solo arenoso, quase já não tem água mais ali, ó. A água, ela já passou quase toda, tá? O solo argiloso reteu bastante água, ó. Ó. Tem bastante água ainda aqui para passar, tá? Ele consegue reter mais água. E o umífero, ó, a água vai passando também com mais facilidade, tá? Mas fica também retido um pouco da água por causa dos detritos orgânicos, tá bom? Então essa foi a experiência que eu fiz agora, que tá aí no livro de vocês. Vocês também podem estar fazendo em casa e fazendo a observação dessa experiência, tá bom? Tem do lado uma atividade que nós vamos fazer sobre essa experiência, mas antes vamos terminar rapidamente de fechar o conteúdo com vocês, tá? Lá na página 358, a erosão do solo, tá bom? A erosão ocorre quando a vegetação é retirada do solo, deixando o solo pobre e desprotegido. Então, o que é a erosão? A erosão ocorre quando a gente tira do solo a vegetação que cobre ele, ou seja, as árvores, a plantação. Quando a gente tira aquilo do solo, a gente deixa o solo desprotegido, tá? Acaba deixando o solo pobre e muito desprotegido, tá bom? Agora, para evitar a erosão, o que a gente deve fazer? Para evitar a erosão, é preciso manter a vegetação que cobre o solo. Ou seja, a gente não pode tirar aquela vegetação, tá? A gente tem que manter aquela vegetação, porque aí vai evitar a erosão, tá? Desertificação do solo. O que é desertificação? A desertificação é a mudança do solo, tá? Ou seja, é a mudança do solo fértil para o solo arenoso. É a mudança. O solo era fértil e passa a ser um solo arenoso. Isso que é desertificação. É a mudança do solo fértil para o solo arenoso.
bom? A desertificação é um problema grave, muito grave, porque ela diminui as terras cultiváveis do planeta. Por quê? Ela deixa de ser uma terra fértil e passa a ser uma terra infértil, imprópria para a plantação. Então, ela diminui a quantidade de plantações, ela diminui as terras cultiváveis do planeta, porque ela passa a ser uma terra inapropriada para a plantação. É uma terra no solo arenoso, tá? Vamos lá agora falar sobre a erosão das rochas e do solo. As rochas e o solo sofrem constantemente modificações provocadas pela ação do vento, do sol, do mar, dos seres vivos, tá? Então, rochas são aquelas pedras, tá? A gente estudou lá no começo que a gente falou das rochas. Rochas são aquelas pedras. Com o passar do tempo, vão sofrendo algumas modificações, elas se modificam com a ação do sol, da chuva, do vento, dos seres vivos. Então, elas vão sofrendo algumas modificações, tá bom? Observe aí no livro, lá embaixo, na página 359, tem uma imagem de uma rocha e um mar. Observe que essa rocha, ela sofreu algumas transformações, tá? Nós podemos ver aí, ó, que ela sofreu. Ela tem um buraco no meio, onde é passagem de água, e ela tem algumas escavações nela, tá? Então, isso aí foi algumas transformações que ela sofreu devido às ondas do mar, devido ao mar, devido à chuva, a alguns seres vivos, marinhos, tá? Então, ela sofreu algumas modificações, tá bom? Agora que nós já vimos um pouquinho, estudamos um pouquinho sobre o solo, tá? A gente vai fazer atividade, tá bom? Vocês agora vão continuar com o livro e também vão pegar a apostila, tá bom? Aquela apostila de hoje de ciências, tá bom? Ó, a experiência tá aqui em cima, a tia Monique vai usar ela agora para responder, para fazer a atividade do livro, tá bom? Então, abre o livro aí que eu já volto para a explicação da atividade.